A tua amizade nunca mais eu vou ter. Eu só vou guardar saudades. Desculpa. A morte da lenda do entretenimento do país continua dando o que falar. Silvio Santos era amado e querido por praticamente todo mundo em sua volta. Colecionava amigos por onde ele passava. Não à toa, essas pessoas, famosas, que eram próximas do Cenoura Bravanel, estão lidando com essa perda de uma maneira bem complicada, sendo que alguns parecem até estarem acabados mesmo, sem saber o que fazer. Bom, qual foi a reação dessas pessoas, após a perda do nosso amado Silvio Santos, desses amigos mais próximos? Como foi a reação deles? O que eles falaram? É o que a gente vai conferir nesse vídeo de hoje. Eu sou o Marcelo Milos. Fica comigo que depois da vinheta eu te conto. Apesar da idade já avançada e imaginando que o fim estava perto, a morte de Silvio acabou pegando todo mundo de surpresa. Inclusive teve gente que nem acreditou quando viu a notícia, que o nosso mestre do baú parecia ser de fato eterno. Eu mesmo, quando eu vi, eu achei que era uma brincadeira, assim como todo ano os caras falam que morreu não sei quem e é tudo uma zoeira. Bom, como eu disse, a notícia pegou todo mundo de surpresa, então a gente vai ver como que foram as reações dos famosos, que tinham uma intimidade um pouquinho maior com Silvio Santos. Maísa, a queridinha do Silvio e que agora faz parte da Rede Globo, obviamente não iria ficar de fora das homenagens ao mestre. Ela postou sobre o ex-patrão nas suas redes sociais e resolveu não lamentar a sua morte, mas sim homenagear o Silvio, falando sobre ele, como ele realmente era uma pessoa querida, que acreditava até nas coisas consideradas impossíveis para alguns, como uma menina de 5 anos apresentando um programa de TV e fazendo merchan lendo um teleprompter. A Maísa, diferente de muitos, decidiu não participar do programa em homenagem ao Silvio, já que, de acordo com ela, teria dado entrevistas que logo iriam ao ar e que o homenageou quando ainda estava em vida. Gente, eu tenho recebido inúmeras mensagens de carinho e eu queria agradecer por isso. Além disso, dizer que esse ano eu tive a oportunidade, em março, de participar de uma homenagem que estava sendo feita em vida para o Silvio, pelo Globo Repórter. Essa homenagem, a princípio, seria transmitida em dezembro, mas ela vai ser transmitida hoje. E além disso, eu também participei de uma homenagem que estava sendo feita em vida pelo SBT. Eu não sei quando ela vai ser transmitida, mas eu posso avisá-los também. E eu queria agradecer as mensagens de carinho que eu estou recebendo, desejar meus pêsames a todos os amigos e familiares do Silvio, principalmente. Dizer que eu não vou participar de programas nem de coisas ao vivo, porque eu já prestei as minhas homenagens em vida e fiz meu texto hoje. E Silvio é alegria, e eu vou lembrar para sempre dele assim. E eu tenho certeza que todos vocês também. Raul Gil, um dos apresentadores mais antigos do SBT, também não poderia ficar isento de falar sobre o patrão. O Raul Gil deu uma entrevista ao SBT em que dá para perceber que ele já teria chorado muito e que não é para menos, Afinal, ele conheceu o Silvio na rádio antes mesmo da TV, quando ainda estava começando. Isso é na rádio, Não tinha nada de televisão. O auditório ficou de pé aplaudindo. E o Silvio sério, nervoso pra caramba. Diz que o Silvio era referência quando o assunto era fazer as coisas darem certo e que ele foi muito importante em sua vida. Ele sonhava e o sonho dele se realizava, porque onde ele punha a mão era sucesso. Onde ele punha a mão virava ouro. Além de finalizar dizendo que Silvio Santos nunca vai morrer, que ele é eterno. Quem faleceu lá, na verdade, foi Cenoura Bravanel. O Silvio ninguém vai esquecer nunca, ele é eterno, ele é um cara... Aliás, eu, por exemplo, vi o Silvio Santos como ele nunca ia falecer, sabe? Leonardo. O cantor Leonardo tem 40 anos de carreira e já passou por vários momentos com o nosso amado apresentador. Ele resolveu falar um pouco sobre o Silvio e homenagear durante um show no festival Farraial no AMB, em São Paulo, no dia da morte do Silvio, pouco antes de começar a música Não Aprendi a Dizer Adeus. Essa data, nós perdemos o maior apresentador desse Brasil. Cadê vocês nós perdemos? Acho que Deus falou assim, vem ficar um pouco comigo aqui, Silvio.
Você já fez muita alegria do povo aí no Brasil. Vem. Eu, como tenho 40 anos de carreira, eu conheci muito bem meu querido irmão Silvio Santos. Que Deus o tenha. Ellen Ganzaroli. A Ellen Ganzaroli era conhecida por todos como a namorada de TV do Silvio. Claro que nunca passou de uma brincadeira, né? E por trás das câmeras, o que não faltava era respeito e carinho entre os dois. Ellen também falou sobre a situação em seu Instagram, inclusive chorando, e assim como todos falando sobre o choque que era ver tudo aquilo que estava acontecendo e não acreditar que era real. Do lado da razão, todos nós sabemos que isso vai acontecer, né? Com todos, um dia. Mas pelo lado da emoção, ninguém está preparado. E eu não estava preparada para esse dia. Não estava. Mesmo ele estando afastado, com preguiça de ir em casa, eu tinha aquela esperança, sabe, de que ele iria aparecer mais uma vez nas gravações do programa. Ela também deu uma entrevista para o César Filho, onde deixou claro como o dia foi difícil para ela desde a notícia da morte do Silvio. Falou que devia tudo o que ela é hoje graças ao SBT e ao próprio Silvio Santos. A esse ícone que me levantou em cada domingo, em cada gravação, em cada oportunidade que ele me deu. Há 24 anos, por onde eu passo, todo mundo me pergunta, e o Silvio? Então as pessoas veem a Ellen Ganzaroli com a imagem ao Silvio Santos, e isso para mim é uma honra, é um privilégio. Repetiu o que disse em seu Instagram, de que todo mundo sabe que um dia as pessoas se vão, mas quando realmente acontece é complicado de lidar, não aguentando a emoção quando disse que não estava preparada para esse dia. Celso Portiolli. O Celso Portiolli é muito querido, né, muito importante no SBT, né? Alguns dizem que talvez ele seja o mais próximo de um apresentador com carisma, né, com a importância e credibilidade que o Silvio Santos já teve. Não à toa o colocaram como responsável por apresentar o programa de domingo em homenagem ao grande mestre, né? Por lá ele contou sobre o seu primeiro encontro com o apresentador. Qual é o seu nome? Celso. Ô Celso, esse microfone tá ligado, deixa eu ver. Celso veio de onde? Vem de Ponta Porã, Silvio. Mas o Celso de Ponta Porã, ele mandou uma carta e a carta dele foi selecionada pela produção. Isso, mandei uma Rock carta. traz o dinheiro do Celso Portiolli. Comentou também que foi pego de surpresa, né? Já que para ele o Silvio é imortal, né? Uma pena que o Cenoura Abravanel não era. O dia mais triste para a televisão brasileira chegou. Eu nunca imaginei que eu ouviria ou receberia essa notícia da perda do Silvio Santos. Portiolli chorou muito, mesmo acreditando que isso seria algo que o Silvio não iria querer. Contou que estava até medicado. Se ele pudesse falar alguma coisa agora, ele falaria: não quero choro, não quero homenagens, não quero nada, porque ele era bem durão nesse sentido, né? O locutor que me inspirou gerações, e eu tive a honra de poder trabalhar com ele. Terminou dizendo o que todos pensam, que o Silvio Santos é eterno, e deixou seus sentimentos a todos que gostavam do comunicador com muitas lágrimas nos olhos. E fica aqui o meu grande abraço a todos os fãs, meus sentimentos, meus profundos sentimentos à família e a todos que gostavam muito do Silvio Santos. Danilo Gentili. Danilo também é um grande nome no SBT e tinha uma relação muito boa com o mestre. Mas um fato interessante é que Danilo disse ter se encontrado muito com Silvio, mas nunca ter pedido registros dos momentos, né, ou abraços, essas coisas aí, com exceção da última vez que ele viu no Troféu Imprensa. Depois de o Silvio falar coisas que precisava ouvir na época, acabou pedindo um abraço para ele e mal sabia que essa seria a última vez que o veria. Ele falou coisas como: você só sai daqui o dia que você quiser, a gente adora que você trabalhe aqui, você é o rei da noite do SBT. Eu fiquei muito feliz, emocionado, e foi a única vez que eu falei na minha vida. Eu falei: olha, eu nunca te pedi isso, Silvio, mas eu queria te dar um abraço. Eu dei um abraço nele e eu quase chorei e foi embora. E essa foi a última vez que encontrei o Silvio Santos e foi muito especial para mim. Ele também participou da homenagem feita no domingo, apresentada por Celso. Ratinho.
Ratinho é uma das relíquias do SBT, participou da homenagem ao Silvio no Domingo com o Celso. Lá ele contou que recebeu a notícia enquanto ele estava em Portugal, assistindo a Record, e foi outro aí que disse não acreditar que aquilo estava acontecendo. Também falou sobre a maneira incrível que o Silvio trabalhava e como o admirava desde sempre, que gostava de conversar com ele e da maneira como foi convidado a fazer parte da família do SBT. Mas eu adorava conversar com ele, porque ele ficava assim, ele mudava, ele não conversava sobre sua televisão. Saindo do escritório? Saindo do escritório dele. Eu recebo uma ligação, ele me convidou, na saída assim, ele me convidou, você não quer vir para o SBT? Carlos Alberto, uma das pessoas que até repercutiu aí nas redes sociais falando sobre a morte de Silvio Santos foi o Carlos Alberto. Ele deu uma entrevista sentado no banco da praça, onde contou que estava em seu sítio quando recebeu a triste notícia da morte do dono da emissora, além de contar que a ficha ainda não tinha caído e que ele estava dopado. Seu semblante não negava que ele realmente estava num estado de choque. A ficha não caiu ainda. Porque eu não consigo imaginar o SBT sem você, cara. E você, Silvio, mudou a minha vida. Assim como Raul Gil, Carlos Alberto contou a sua história com Silvio, momentos que passaram juntos e como a amizade deles ia muito além do trabalho. Esse Silvio eu conheci quando fui comprar teu primeiro carro lá em São Vicente. Um carro horrível, que nós vendemos assim, chegamos em São Paulo. A nossa amizade foi muito acima de salário e de audiência. Foi uma amizade de eterna gratidão pelo que você fez pelo meu pai. Se emocionou falando diretamente para o Silvio, que sentia a falta até das coisas simples, como rachar as contas quando saíam ou mesmo das brigas. E eu sinto falta, Silvio, da gente discutir, da gente rachar a conta do jantar, da entrada do cinema, da entrada do teatro. Eu sinto falta daquele cara. A entrevista finalizou com Carlos Alberto aos prantos, por lembrar que apesar de nunca esquecer do seu amigo, o seu grande camarada nunca mais estará com ele. E a única coisa que vai sobrar são as lembranças. Mas a tua amizade nunca mais eu vou ter. Eu só vou guardar saudades. Desculpa. Obviamente que tiveram muitos outros famosos que lamentaram a morte de Silvio e prestaram homenagem à lenda do entretenimento, de diversas maneiras, como a global Ana Maria Braga, que até apresentou seu programa Trajada de Silvio Santos, em homenagem ao apresentador. Enfim, infelizmente não dá pra gente trazer todos que prestaram suas condolências ao Cenoura Abravanel, pois algo que já era previsto, mas que foi comprovado após a morte do Silvio, era que ele não possuía desavenças com ninguém. Todos que se prestaram a comentar sobre a morte dele fizeram questão de salientar o quanto Silvio Santos era um homem extraordinário. Bom, vou deixar recomendado aqui outro vídeo que a gente fez falando sobre o futuro do SBT. Como que vai ser agora? É só clicar no card aqui no final do vídeo para você assistir. Até o próximo. Tchau.